Nesse vídeo eu montei as 7 melhores builds pra quem tá começando no DBD como killer, pra poder se beneficiar da build que você quiser e da build que você achar que se encaixa melhor com o seu killer favorito. E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, no vídeo de hoje, como eu disse aí pra vocês, eu montei 7 builds aí exatamente como eu fiz na de sobrevivente. Caso você não tenha visto ainda e tenha interesse, acesse aí depois que o vídeo acabar um card que tá aparecendo na tela com o vídeo que eu fiz de surf, beleza? Pra você ficar completão em questão de conteúdo aí de DBD, fechou? Inclusive, se puder, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e tudo mais, beleza? Então, rapaziada, eu separei aqui as categorias de killer dessa vez, até um pouco semelhantes com as de serve, mas servindo de propósitos diferentes, fechou? Então, eu separei as categorias em anti-gen, serve focada pro regresso de geradores, chase para perseguições rápidas, informação, anticura ou snowball, eu já explico isso, stealth, endgame e build meme. E a build meme podem tentar ver como se fosse utilidade, fechou? Já que o propósito dela é mais focado pra diversão mesmo. Então, vamos começar sem mais enrolações e explicar todas as builds aqui, fechou? A primeira build, a de anti-gen, ela é focada para atrasar o máximo possível os geradores, ou seja, na minha concepção, as melhores perks que cumprem esse papel é o Hextotem Ruin, ou melhor dizendo, o Arruinar, né? E essa perk basicamente faz com que todos os geradores que não estiverem sendo reparados por um sobrevivente vai ter o progresso de reparo regredido imediatamente, automaticamente ao ritmo de 100% da velocidade de regressão normal, e ele vai regredir até zerar de novo a contagem do gerador. E obviamente, por ser um feitiço, né, por ser um totem, se o sobrevivente destruir esse totem, ele automaticamente é desativado pelo resto da partida. Próxima perk então é a Cingir o Carrossel. Eu considero ela uma das melhores perks para reduzir o progresso de geradores, e eu acho ela muito versátil também. Basicamente, toda vez que você enganchar um sobrevivente, o próximo gerador que você quiser danificar vai regredir 20% instantaneamente do progresso total, e essa perk fica ativada por 45 segundos após o sobrevivente ter sido enganchado. Depois tem a perk chamada do Mar, que quando você danifica um gerador, a vantagem se ativa por 70 segundos, e aí o gerador regride em 150% da velocidade normal de regressão e fica com uma hora exposta para você ver em amarelo. E por fim, para fechar essa build de anti-gen, que eu acho uma das perks também extremamente úteis aí, é a erupção. Essa perk basicamente faz quando você chute um gerador, a hora desse gerador ficar destacado em amarelo para você. E aí sempre que o sobrevivente fica no estado morrendo, todos os geradores afetados explodem, o que faz que eles percam 10% de progressão e comecem a regredir. E os sobreviventes que estiverem reparando o gerador no momento da explosão vão gritar e revelar suas horas por 12 segundos. E a erupção tem um tempo de recarga de até 30 segundos. E pra mim, essa é uma das melhores builds anti-gen atualmente no DBD para killers, principalmente pelo fato de que essa build, ela vai fazer com que o tempo inteiro os geradores estejam sendo explodidos ou regredidos, e mesmo se a pessoa destruir o seu totem, você vai ter várias outras formas de conseguir impedir que os gens sejam avançados aí, fechou? E conforme isso vai ficando bom, você pode ir muito bem trocando alguma dessas perks aí, mudando elas, deixando só uma ou duas perks anti-gen e o resto você monta outra build. Então eu acho que pra quem é iniciante vai se beneficiar demais disso, beleza? E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, principalmente porque teve um pessoal que comentou no último vídeo meu sobre esse tema, é que eu falo de perks que são de killers pagos. Mas aí, rapaziada, você tem que pensar em duas coisas. Primeira, essas perks que eu tô falando, por mais que sejam de killers pagos, dá pra você conseguir elas de graça no jogo, simplesmente jogando elas. É simplesmente você entrar no santuário de segredos e lá geralmente vem perks de vários killers licenciados ou não, e aí você pode comprar com fragmentos indecentes, ou seja, totalmente gratuito. Eu não tô falando isso pra deixar o jogo pay to win. Eu acho sim que a Behavior faz os killers serem licenciados pra você ter que comprar propositalmente, mas também tem formas de você conseguir essas perks, só você esperar elas aparecer no santuário e comprar elas. E o santuário sempre tá avançando, sempre tá reiniciando e sempre tá aparecendo novas perks, então você não precisa ficar preocupado em relação a isso, fechou? Eu espero que vocês não fiquem pensando que eu tô só colocando perks de killers pagos aqui, simplesmente porque eu quero que vocês comprem o jogo, não tem nada a ver com isso. Na verdade é muito pelo contrário, eu espero que vocês consigam pegar da forma mais barata possível. Tanto é que essas perks que eu tô falando aí, eu só tô recomendando elas porque elas de fato realmente são boas. E se são de um killer licenciado ou não, eu não ligo. Eu só coloco pelo fato de que elas são boas e eficientes, e não pelo killer que elas vêm junto. Mas enfim, já que já tiramos o elefante da sala, bora continuar. A próxima categoria então é a categoria de chase, para perseguições rápidas, e o objetivo dela é encurtar loops e derrubar sobreviventes o mais rápido possível. E para isso eu separei as perks resistência, e essa perk basicamente faz com que você reduza em até 50% o atordoamento causado por barricadas. Só que obviamente ela não funciona quando você estiver carregando um sobrevivente no ombro, mas ainda assim ajuda demais a continuar as perseguições normalmente. Depois tem a perk Fúria Espiritual, que depois que você quebrar duas barricadas, na próxima vez que você for atordoado por uma delas, a entidade vai quebrar instantaneamente para você, e você sofre com a penalidade do efeito de atordoamento, mas é muito mais rápido de conseguir continuar a perseguição sem ter que se preocupar com quebrar aquela pallet e parar a chase, tá ligado? Depois tem a perk Enganei Você, cara, essa é uma das melhores e mais versáteis perks. Basicamente ela aumenta a sua velocidade de pulo de vault em 15%, ela deixa 15% maior, e você também consegue fazer com que a entidade bloqueie aquela janela que você pulou pros sobreviventes por até 16 segundos. Só que obviamente ela
só bloqueia um lugar por vez. Então depois que você pular uma janela, ela vai ficar bloqueada. Se o sobrevivente ir pra outro loop, você vai ter que pular outra janela pra bloquear aquela lá também, e a outra vai ser desbloqueada, beleza? Então é bom tomar cuidado, porque em T-Walls isso pode ser um problema se você não souber fazer direito, tá ligado? Mas ainda assim, mano, vai fazer o seu vault ficar extremamente rápido, já ajuda demais a conseguir perseguir o sobrevivente, fechou? E por último, Força Brutal. Essa perk você pode mudar pela anatomia superior, então eu vou deixar essas duas opções aí, já que Força Brutal é um pouco parecida com resistência, aí fica meio ao seu critério mesmo qual que você prefere usar, fechou? Mas ainda assim, Força Brutal faz com que você consiga destruir barricadas, geradores e paredes 20% mais rápido. Já a anatomia superior faz que quando um sobrevivente realizar um pulo rápido dentro de um raio de 12 metros de você, a próxima vez que você pular uma janela, a velocidade do seu pulo vai ser 40% aumentada, beleza? E essa perk vai deixar de fazer efeito quando você pular uma outra janela. E o tempo de recarga dela é de 25 segundos. Então realmente fica bem a seu critério aí qual perk você acha melhor, qual que você acha que compensa mais. Mas ainda assim, mano, tá aí 5 perks ótimas pra Chase que não vou te deixar na mão, tá ligado? Agora vamos pra build de informação. Essa build é essencial pra revelar a posição e a ação dos sobreviventes, ou dos geradores, ou da ação no geral, beleza? Então é pra ter uma build realmente focada em informação. E pra isso eu separei as perks Churrasco com Chile, que toda vez que você enganchar o sobrevivente, a hora de todos os sobreviventes que estiverem a mais de 40 metros do gancho vão ser revelados pra você por até 5 segundos. Depois tem a perk Discordância. Essa eu acho uma perk muito boa e essencial, mano, muito essencial pra quem é iniciante. Basicamente faz que quando dois sobreviventes estiverem reparando um gerador em até 128 metros de você, tem que ser dois sobreviventes, tá? Se for só um, não vai ativar, mas se for dois sobreviventes ou mais fazendo um gerador perto de você, o gerador vai brilhar em amarelo pra você e a aura vai permanecer ativa por 4 segundos, beleza? Então você vai conseguir ir pra lá, impedir os sobreviventes de rushar aquele gerador, dar hit em geral, é muito boa pra ter informação, tá? Depois tem uma das perks mais apelonas do jogo, na minha opinião, que é o Não Há Onde Se Esconder. Basicamente, quando você identificar um gerador, você revela a hora de todos os sobreviventes em um raio de 24 metros da sua posição atual por até 5 segundos. E mesmo se você tentar entrar no armário, como geralmente fazem com o barbecue, não vai adiantar, você consegue ver a hora do sobrevivente independente, mano. Essa perk é extremamente forte e quebrada, tá? E por último tem Perseguidor Mortífero, também uma das melhores perks atualmente pra Killer, principalmente pra informação. Basicamente ela faz que no começo da partida a hora dos sobreviventes sejam revelados pra você por até 9 segundos, e sempre que a hora de um sobrevivente aparecer por um tempo pra você, a duração vai crescer em 2 segundos. Então as outras perks que você colocou, tipo Não Há Onde Se Esconder ou Churrasco com Chile, vai aumentar a duração em mais 2 segundos. Então, mano, fica ainda mais forte. Ela basicamente buffa as outras perks de informação. Até mesmo a de Discordância, eu acho, vai te ajudar demais, beleza? Agora vamos pra build de Anticura ou Snowball. E por que eu falei Anticura ou Snowball? Porque elas funcionam pra duas coisas diferentes, mas ainda assim elas cumprem meio que o mesmo papel, tá? O objetivo é impedir a cura dos sobreviventes ou manter a pressão no time inteiro enquanto tiver sobreviventes caídos no chão, tá? E pra isso é ideal você colocar talvez Knockout, se o seu objetivo for Snowball, já que você vai tentar derrubar o pessoal. Mas caso o seu foco seja cura, tira essa perk e vai indo na lista que eu vou falar agora pra vocês. Coloca Deslumbre, que basicamente faz que quando você estiver carregando um sobrevivente, todos dentro do seu raio de terror vão sofrer do efeito de estado exposto, e o efeito persiste por 30 segundos nos sobreviventes que deixam o seu raio de terror, assim como os que estão dentro do seu raio de terror, no momento em que você enganchar ou soltar o sobrevivente que você tá carregando. E o Deslumbre entra em recarga por 60 segundos, ou seja, 1 minuto depois que você solta um sobrevivente, fechou? Mas se você não gosta do trapaço assim como eu, não precisa comprar esse Killer, só ver se tem no santuário. Se não tiver, bora que tem mais perk útil e boa aí pra essa build. Depois tem a perk Devorar a Esperança, que basicamente você tem um totem e quando um sobrevivente é resgatado de um gancho a pelo menos 24 metros de distância, o Devorar a Esperança recebe 1 ponto de progressão. Quando tiver 2 pontos, concede 5% do efeito de estado de seriedade pra você, e 10 segundos após enganchar um sobrevivente, vai ter um cooldown de 10 segundos. Depois tem com 3 progressões, os sobreviventes sofrem do estado de exposto permanentemente até destruírem o totem, e em 5, concede a habilidade de matar um sobrevivente com as próprias mãos. Mas, supondo que você consiga já os 3 pontos de progressão, você já consegue derrubar todo mundo como se fosse um noedão aí mesmo, num hit só, fechou? Então vai deixar geral no chão. E caso não seja o seu objetivo, com 2 pontos de progressão você já vai ficar rápido o suficiente pra conseguir deixar todo mundo machucado e fazer a build de Anticura funcionar ainda mais rápido. Porque você vai somar com Tanatofobia, que faz com que todos os sobreviventes percam 10% de velocidade nas ações de reparo, sabotagem, purificação de totem, por cada colega ferido, morrendo ou enganchado. Caso haja mais de 4 sobreviventes enganchados, feridos ou morrendo, todos sofrem do estado de mais 12 de penalidade no total, fechou? É muito, muito forte, mano. Mas aí você pode pensar, mas o que isso tem a ver exatamente com Anticura? Então, calma aí que agora vem o Açougueiro Desleixado, que basicamente faz que todos os ferimentos causados por ataques básicos façam com que os sobreviventes sofram um estado de hemorragia e dilacerado por 90 segundos, e aumenta o ritmo no qual o progresso de cura e hemorragia é perdido em 25%, ou seja, dificulta demais para os sobreviventes poderem se curar e ficarem safe, mano. Isso é extremamente forte. Se você combo o Açougueiro Desleixado, por exemplo, com Tanatofobia e tiver de Legion, cara, você praticamente já montou uma build perfeita, tá ligado? Os 2 slots são só o bônus. E por último aqui, caso você queira substituir alguma dessas perks, tem o Coro
claustrofobia, que basicamente faz que todos os sobreviventes que estiverem dentro do seu raio de terror tenham uma penalidade de 50% na velocidade de progresso de cura, enquanto os testes de perícia de cura se movem 50% mais rápido. É realmente para dificultar a cura aí dos sobreviventes, mano. Então, anticura ou snowball vai servir da mesma forma para vocês aí, dependendo da estratégia, fechou? Agora vamos para uma build stealth, para os killers que são mais stealths, ou mesmo se quiser jogar com killer e quer que ele seja bem stealthzão, segue essas dicas, meu bom. A primeira perk é a Devoção Sombria. Basicamente você fica obcecado pelo sobrevivente e quando a obsessão perde o estado de saúde, seu raio de terror se transfere para ela por 45 segundos com um raio de alcance de 40 metros, beleza? Durante esse tempo, você receberá o efeito de estado indetectável, fazendo que você não deixe raio de terror e muito menos faça o som do raio de terror, enfim. O sobrevivente que recebeu o raio de terror também é considerado dentro do raio de terror do killer para outros propósitos. Então, mano, é extremamente forte isso aí para você ficar indetectável, beleza? É por bastante tempo, ajuda demais. Depois tem a perk Monitor Abuse, que basicamente faz que o seu raio de terror aumente em 8 metros durante uma perseguição. Caso contrário, caso você não esteja em uma perseguição, o seu raio de terror diminui em 8 metros. É muito, muito forte, tá? Os sobreviventes nem vão saber que você tá chegando perto e já vai estar coladaço neles, mano. É absurdo isso. Principalmente, sei lá, um Wraithzão, tá ligado? O cara vai se beneficiar demais disso aí, tá doido, filho. Depois tem a perk Aprimorador, que quando o progresso de um gerador que estiver sendo reparado chega em 70%, uma notificação ruidosa é acionada na sua tela e você recebe o efeito do estado de indetectável pelos próximos 16 segundos. E esse efeito só pode ser ativado uma vez por gerador, fechou? Mas ainda assim é muito forte pra você ficar totalmente sem raio de terror, mano. Vai ficar basicamente o tempo inteiro. Se o pessoal estiver fazendo gen, vai ficar indetectável. Se tiver em perseguição, vai ficar indetectável. Se não tiver perseguição, vai ficar indetectável também, mano. O bagulho é louco. Pra finalizar, mas não menos importante, aí você também pode estar colocando a perk Trilha do Tormento. Após identificar um gerador, você fica indetectável até o gerador parar de regredir. Durante esse período, a aura amarela do gerador aparece para os sobreviventes. Esse efeito só pode ser ativado uma vez a cada 30 segundos. Então, mano, até se você chutar o gerador, você vai ficar indetectável, tá? É muito, muito forte essa build, fechou? E agora vamos pra famosa build de endgame, mano. E ela se consiste no feitiço Ninguém Escapa da Morte, o famoso Noedão, que basicamente faz com que no final da partida ative um totem e você fica com 4% de celeridade. E você também consegue derrubar todos os sobreviventes, porque eles vão ficar no estado exposto. Então você derruba todo mundo num hit só, independente se estiverem curados ou não. E quando o efeito do feitiço foi revelado aos sobreviventes, a hora do totem enfeitiçado aparece para eles a um alcance de 4 metros. O alcance cresce gradativamente ao longo dos próximos 30 segundos até chegar em 24 metros, beleza? E obviamente esses efeitos vão cessar quando o totem for destruído, mas até lá, vai aproveitando o Noedão, mano, pra derrubar geral, tá ligado? Se vocês não tiverem Unbreakable, tão lascado, mano. Agora, uma das piores perks do jogo, mano, detesto essa perk, mas ela é extremamente forte caso você queira fazer uma build de endgame, que é o Blood Warden, o Guardião Sanguinário. Essa perk basicamente faz com que quando os portões de saída forem abertos, o Guardião Sanguinário é ativado e a hora dos sobreviventes localizados dentro das áreas de saída dos portões são reveladas para você uma vez por partida. Toda vez que você enganchar um sobrevivente enquanto o Guardião Sanguinário estiver ativado, você invoca a entidade para bloquear as duas saídas para todos os sobreviventes por até 60 segundos, ou seja, 1 minuto, mano. É completamente quebrado, velho. Depois tem a perk Rancor, você fica obcecado pelo sobrevivente e cada vez que um gerador é completado, sua obsessão vê a sua hora por 3 segundos e cada vez que um gerador é completado, a localização de todos os sobreviventes é revelada para você por 3 segundos. Uma vez que todos os portões de saída estiverem com energia, a obsessão tem o efeito do estado exposto e o sobrevivente pode matá-lo com as próprias mãos, mano. É extremamente foda também essa perk, é da hora demais e vale a pena você estar usando, fechou? Principalmente em build de endgame, né, mano? A obsessão, nem a obsessão escapa, tá ligado? Depois tem a perk Sem Saída, ela basicamente acumula um ponto de progressão quando você engancha o sobrevivente pela primeira vez e quando os portões de saídas forem energizados, o Sem Saída se ativará e aí quando um sobrevivente interagir com uma alavanca pra tentar sair, né, fugir pelo portão de saída, você recebe uma notificação ruidosa e em seguida a entidade bloqueia as duas alavancas dos portões de saída por 12 segundos e mais 12 segundos adicionais para cada ponto de progressão obtido por enganchar os sobreviventes. E por último a perk Lembre-se de Mim. Quando a obsessão receber dano, você ganha um ponto de progressão, podendo acumular até 5 pontos, e os outros sobreviventes que abrirem o portão de saída vão abrir 30% mais devagar a cada ponto de progressão, mano. Realmente essa build aí vai enrolar demais os sobreviventes na hora de fugir, mano. E agora vamos pra build de meme, mano. A build que é
mais focada pra diversão, combos engraçados ou playstyle diferente. As perks são Donzela de Ferro, que agora na verdade está traduzido como Dama de Ferro, né? Basicamente, você abre armários 50% mais rápido e os sobreviventes que saírem dos armários sofrerão no estado de disposto por 30 segundos e eles vão gritar, revelando a própria localização por 4 segundos. Depois tem a perk Insidioso. Basicamente, se você permanecer imóvel por 1 segundo, você concede a você mesmo o efeito do estado de indetectável até você se mover ou agir novamente. É muito bom pra aqueles bobinhos que fica lá no porão, tá ligado? Esperando o sobrevivente lá pra salvar e aí matar eles com a serra, enganchar outro sobrevivente, tá ligado? É bem da hora. Mas também pode servir pra vários outros playstyles que você tiver em mente. É realmente uma build pra diversão, pra combos e pra você, sei lá, achar meme mesmo, mano. É só pra diversão, tá ligado? Mais utilidade do que de fato ser forte ou quebrada, que nem as outras, tá ligado? A próxima perk é o Instinto Territorial. Ela libera o potencial da habilidade de leitura de auras e as auras dos sobreviventes são reveladas pra você por 6 segundos quando eles entram no porão e você tá a mais do que 24 metros de distância da entrada do porão. E a habilidade do Instinto Territorial pode ser ativada apenas uma vez a cada 45 segundos, mas serve pra você saber se o pessoal tá indo lá ou não. É realmente bem focada pra bobinhas, tá ligado? É da hora pra caramba. Ou, por exemplo, pra um trapper, né, que esteja fazendo aquela estratégia da check, né? Enfim, vai da sua criatividade, meu mano. E por último, a perk Perseguição Furtiva. Você fica obcecado por um sobrevivente e quando a sua obsessão vai pro gancho, você ganha o efeito de estado de detectável e 10% de celeridade por 18 segundos. E quando o sobrevivente resgata a obsessão do gancho, ele se torna a nova obsessão. E assim por diante, tá ligado? É bem legal essa perk aí. É bem legal essa build, na verdade. Dá pra você fazer bastante plays legais com ela. E ela é uma build bem versátil, né? Então se vocês quiserem mais builds assim, divertidas e que dê pra combar de várias formas, eu posso fazer um vídeo só sobre isso ou adicionar nas próximas categorias, nos próximos vídeos falando sobre categorias de sobrevivente ou de killer, fechou? Mas comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Espero de verdade que tenha ajudado vocês também, principalmente quem é iniciante, né? E pra quem é mais veterano, espero que se divirta. Espero que não seja chatão aí e ficar reclamando, porque essas builds são realmente feitas pra gente se divertir. E, mano, o jogo é pra se divertir, então por que não, tá ligado? Se quer jogar um jogo competitivo, o DBD não é esse jogo, mano. Então o ideal é a gente se divertir, tá ligado? Se você puder, mano, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Agora a gente tem a opção Seja Membro, se você puder, ativa aí, mano, vai estar me ajudando demais. É a partir dos preços mais baratos do que uma coxinha e um cafezinho, beleza? E também não esquece, se você puder hypar esse vídeo ou dar um valeu demais, ou um superchat, faz o que você quiser, mano. Só pensa na gente com carinho na hora de apoiar o canal, fechou? É isso, gente. Beijão pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo, com certeza, rapaziada. E é isso. Tchau, tchau.